Lucas 15, versículos 11 em diante, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. E o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Pai querido, em nome de Jesus eu quero te pedir, fala conosco nesta hora. Pai, que alegria nós tivemos nesse culto em tantos momentos. O momento de trazer os nossos filhos à tua presença, o momento, Senhor, de consagrar a nossa missão, momento de louvar ao Senhor por dádivas que o Senhor está permitindo que venham para que a obra do Senhor seja feita. Mas nessa hora, Pai, nós queremos orar por nós. Cada um de nós necessitamos do teu toque. Nós não viemos por outra razão a não ser por uma visitação do Senhor. Então visita-nos nessa hora. Apesar de todas as fraquezas, dificuldades, limitações minhas e de outros aqui, que o Senhor fale conosco, porque o Senhor é a razão de estarmos nesse lugar. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Nós estamos na campanha de volta para casa, e durante essa semana o tema desta campanha vai estar olhando para o amor do Pai, o Pai que espera o Filho, o Pai que ama e espera o Filho. E eu quero olhar para esse texto da palavra de Deus que a gente acabou de ler, na perspectiva daquilo que a gente pode aprender a respeito do amor de Deus nesta parábola. A gente já começou a estudar esse texto nos cultos da manhã, e a gente aprendeu que a primeira coisa que essa parábola ensina é que o amor de Deus respeita até dolorosamente quando a gente não quer o amor de Deus, quando a gente foge de Deus, quando a gente não quer ter comunhão com Ele. E aí a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Dizendo assim que às vezes dá vontade de pegar algumas pessoas e abrir a cabeça, né? Eu não posso fazer isso. Às vezes eu fico pensando: Deus, por que é que o Senhor não fez, né? É porque Ele ama tanto, tanto a gente, que dá liberdade para a gente escolher o que a gente quer fazer. A segunda coisa que a gente aprendeu hoje pela manhã é que o amor de Deus é um amor que espera ansiosamente a volta dos seus filhos. Deus espera que a vida, que as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia
possam causar no seu coração a mesma coisa que aconteceu com esse filho da parábola, que ele disse: olha, na casa do meu pai era melhor, na casa de meu pai era melhor. E aí então você possa voltar. E o que essa parábola ensina é que Deus, como pai, olha para a gente e diz: filho, quando vai ser? Quando você vai voltar para os meus braços? A terceira coisa que a gente aprendeu aqui é que esse amor do pai é tão tremendo, que ele é capaz de reconhecer o seu filho em qualquer lugar, em qualquer circunstância ou situação. E a gente pode imaginar esse filho como estava diferente de quando saiu de casa, mas o pai o viu de longe e correu na direção dele, porque o pai pode se identificar com a gente onde a gente esteja, em qualquer lugar. E eu queria continuar essa meditação olhando para mais um aspecto do amor de Deus nessa noite, que se encontra no versículo 20, e diz assim: e levantou-se, pois, e foi para o seu pai, e estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O que a gente aprende nesse texto é que o amor de Deus é um amor que corre na direção dos seus filhos, corre na direção dos seus filhos. Quando eu era garoto, nós morávamos num apartamento, e esses apartamentos que não tem elevador e tem escadas, não é? Se eu não me engano eram 4 andares, e recentemente, naquela época, né, pouco tempo antes desse fato ocorrer, uma menina de mais ou menos 5 anos tinha caído pelo vão do parapeito da escada, e ela despencou lá para o subsolo, bateu a cabeça e morreu. Então houve uma morte lá no nosso prédio. E nós estávamos sentados na sala, assistindo televisão, meu pai estava ali, né? E a minha irmãzinha, ela estava aprendendo a andar, então ela começou a se locomover, né, na nossa sala. E ela foi em direção à porta, mas nós não nos preocupamos, porque ela não alcançava a maçaneta. Mas criança cresce, e naquele dia ela ficou na pontinha do pé e conseguiu alcançar a maçaneta, e abriu a porta. E quando a porta abriu, ela correu na direção da escada. Eu levei um susto, eu fiquei tão assustado que eu não consegui levantar da cadeira. Mas o meu pai saiu correndo imediatamente. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. E como ele não conseguiria chegar antes dela dar o primeiro passo na escada e começar a rolar a escada, ele então saltou, que nem um goleiro assim, pegou a minha irmã no braço e foi descendo a escadaria de peito. Chegou todo machucado em casa, mas a minha irmã estava intacta. Essa cena não me sai da mente, porque toda vez que eu lembro dela, eu posso imaginar o amor de Deus por mim. O amor de Deus é um amor que corre na direção da gente. A história do filho pródigo é essa: ele viu de longe, e ele não apenas ficou aguardando alguma coisa acontecer, ele sai correndo na direção do filho, para dar aquele abraço de aconchego, de restauração, de acolhida. E eu quero dizer para você que Deus continua fazendo isso até hoje. Ele está sempre correndo na direção da gente. Você pode às vezes não perceber a presença dele, você pode às vezes não ouvir a voz dele, mas eu quero dizer para você que não há lugar na face da terra que você possa estar, que Deus não esteja presente e que de alguma maneira não esteja tocando ou falando com você.
que de alguma maneira não esteja movendo as circunstâncias, que de alguma maneira não esteja tentando trazer você outra vez para os braços dele. E o que a Bíblia está tentando dizer nessa parábola para a gente é justamente isso: é que há um Deus que não somente nos reconhece, mas corre na nossa direção. Há um Deus que fala ao nosso coração. Há um Deus que envia os seus profetas. Há um Deus que mexe nas circunstâncias da nossa vida, para que a gente possa entender que Ele está aguardando com ansiedade que a gente possa voltar aos seus braços. Essa semana passada, nos intervalos do culto da manhã e da noite, um casal muito querido, que faz parte da minha antiga célula, estiveram lá. Eles estão vivendo um momento difícil. O marido vai sofrer uma cirurgia essa semana, na quinta-feira, veio pedir para a gente orar, e eu então dei um abraço na esposa e disse para ela uma coisa que moveu o coração dela, porque eu disse assim: o mesmo Deus que mandou alguém falar com você no meio da rua, no dia que você estava triste, é o Deus que vai estar com vocês nessa cirurgia. Ela estava muito triste um dia, tinha passado a tarde chorando, e ela então saiu de casa para ir ao cabeleireiro. Quando ela estava no meio da jornada, caminhando a pé, uma moça passou por ela, e ela disse: a moça de azul. Essa moça de azul passou por ela, de repente ela volta, chega para ela e diz assim: olha, tem uma palavra de Deus para você. Deus mandou dizer para você que viu as suas lágrimas, ouviu a sua oração e está vindo em seu socorro. Virou as costas e foi embora. Ela disse: só pode ser Deus, ninguém tinha visto as minhas lágrimas, e foi à tarde, foi justamente naquela hora. E eu disse para ela: olha, o mesmo Deus que mandou aquela mulher de azul é o Deus que vai estar com você essa semana no meio dessa cirurgia do seu esposo. Esse é o Deus que corre na nossa direção e que deixa marcas na nossa vida. Se você olhar para a tua história, você vai encontrar na tua história de vida várias marcas de Deus, por onde Deus passou, por onde Deus tocou, por onde Deus tentou de alguma maneira dizer: eu quero ter você nos meus braços. O meu Deus é um Deus que não fica parado, não. Ele corre na direção dos seus filhos. Versículos 20 a 24 vão nos ensinar mais uma característica do amor de Deus. E arrumando-se foi para o seu pai, e vinha ele ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. E o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O meu Deus é um Deus que ama a ponto de nos perdoar. Quando eu leio essa história, até falei disso hoje de manhã, quando eu leio essa história, eu fico pensando assim: que tentação! Quando o pai chegou, deu aquele abraço, não é? Fala a verdade, né? Depois que ele deu o abraço, logo em seguida veio uma tentação, não vem? Fala a verdade. Qual é a tentação? Dizer: está vendo? Eu não falei. Quantos falariam isso para o filho? Fala a verdade. Ah, não era só eu não, né? Mas você já viu que o pai não falou? O pai não falou. E eu fico pensando na grandeza do amor de Deus, que pega a gente quebradinho, arrebentado, cheio de caquinhos, e quando talvez alguém que olhasse para a gente ainda pisasse em cima dos caquinhos para eles ficarem menores ainda,
Ele é o Deus que ajunta os caquinhos e faz da nossa vida uma obra de arte. Ele não precisava dizer, está vendo? Porque o filho já estava vendo, por isso ele estava voltando para casa. Sabe o que o filho precisava? Era exatamente o que o pai fez, do abraço do pai, do acolhimento dele. Enquanto ele vinha pensando, olha, eu não sou digno de ser nenhum trabalhador nessa casa, quanto mais ser restaurado como filho. Todas as honras do filho foram dadas a ele novamente. Traz a capa bonita. Olha, a gente não consegue entender o significado da capa no Velho Testamento. A capa era a roupa mais importante no Velho Testamento. Ela abrigava no frio, ela cobria na chuva, não é? Ela marcava, e geralmente as capas de pessoas nobres eram bonitas, ela dava a beleza, a distinção. Era uma coisa tão séria, que se alguém tomasse algum valor emprestado, era proibido tomar a capa como garantia do pagamento do empréstimo. A Bíblia dizia que era algo ilegal, algo que Deus não aprovava, era tomar a capa. Tamanha a importância que a capa tinha na vida daquele tempo. E aí então aquele homem, provavelmente sem capa, maltrapilho, passando necessidade, frio, e aí o pai diz, olha, traz a melhor capa, porque esse aqui é meu filho. Muito provavelmente ele estava descalço, pode trazer sandálias para os pés dele. Muito provavelmente esse moço não tinha dinheiro, não tinha nada, e ele então vai dizer, pode trazer o anel. O anel naquele tempo era o selo da família, representava que ele tinha condições de comprar ou vender coisas em nome da sua família. E então ele coloca esse anel e diz, olha, eu não te recebo como empregado, eu te recebo como filho amado, porque é alegria para mim que você esteja na casa de novo. Sabe, quando a obra de Deus começa na nossa vida, é isso que Deus faz. A gente chega quebradinho, e talvez a gente espere e imagine que Deus vai estar lá com um chicote para ainda dar uma chibatada. Fala a verdade, você já pensou isso alguma vez? Mas sabe o que é que Deus faz quando a gente volta para Ele? Quando a gente está arrependido, quando a gente está buscando graça que vem do Pai, quando a gente está buscando o abraço do Pai. Esse Pai que um dia se fez carne, habitou entre nós e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, vai pegar o sangue que Ele verteu na cruz, para que todo e qualquer pecado possa ser perdoado e lavado, e para que Satanás não possa mais acusar os seus filhos, Ele vai dizer, morri por ele na cruz do Calvário. Está entendendo? Gente, é tão tremendo. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi, de um irmão que estava se preparando para ser batizado, e esse irmão falou uma coisa tão preciosa. Ele lidava com bruxaria, com essas coisas todas, e ficava possesso de demônios. Várias vezes ele ficou possesso de demônios. E aí então ele foi livre, liberto, transformado. Ele estava agora se dando o seu testemunho e seria batizado. E aí então a gente começou a conversar, e ele começou a falar dizendo assim, olha, talvez, ele falou para a igreja, talvez muitos de vocês não entendam de onde vocês foram tirados, porque a Bíblia diz que todos nós fomos tirados do reino das trevas e fomos colocados pelo amor de Jesus no reino da luz. Mas eu sei de onde eu fui tirado, por isso eu estou aqui para glorificar Jesus, que me salvou, me transformou, me limpou e me dá a graça de fazer parte da sua igreja. Está entendendo?
o amor do Pai não é o amor que condena. O amor do Pai é aquele que restaura a nossa vida. É um amor que corre na nossa direção, mas não fica somente assistindo. Ele vai lá e começa a fazer uma obra tremenda com o perdão que veio da sua graça. E sabe, essa obra tremenda, ela restaura a gente, por dentro e por fora. Nos versículos 22 a 24, quando ele põe um anel no dedo, as sandálias, quando ele faz a festa, sabe o que Deus está nos ensinando sobre o amor dele? Quando ele dá aquele beijo, quando ele dá aquele abraço, é que Deus, quando trabalha na nossa vida, Ele não limpa só o nosso exterior. E talvez, e com certeza, não talvez, essa era a crítica de Jesus aos religiosos do seu tempo. Jesus disse aos escribas e fariseus, ele disse: ó, vocês são hipócritas, vocês são um sepulcro caiado, pintadinho de branco por fora, mas cheio de podridão por dentro. Mas quando a gente volta para casa, e quando a gente está nos braços do Pai, a obra de restauração de Deus, ela não acontece só do lado de fora. Não adianta eu colocar uma roupa bonita. Deus começa a fazer uma obra de dentro para fora. Ele trabalha as nossas emoções. Eu quero dizer para você que Deus trabalha a cura da alma, das nossas emoções, da nossa vontade que foi quebrada, das coisas que marcaram a nossa história. O Espírito Santo de Deus vai lá, entra naquele lugar e faz diferença. Eu me lembro de um velhinho que estava completando 90 anos de idade. Eu fui na festa do aniversário dele, na casa dele, irmão nosso da igreja, um árabe, não é? Libanês, e ele contava essa história no dia do seu aniversário. Ele contou essa história, e ele disse assim: quando eu nasci tão pequenininho, mas tão pequenininho, que a parteira disse para minha mãe que eu não ia viver, que eu não tinha condições de viver. E então, autorizado pela minha mãe, a parteira me jogou no lixo. E aí uma vizinha viu aquilo e saiu correndo e foi procurar um médico missionário que tinha na minha terra. E disse: olha, eu vi uma criança sendo jogada no lixo, eu não sei se ela está viva ou está morta. E aí então aquele médico missionário foi lá, pegou aquela criança, e a criança estava viva, e ele levou para sua casa, tratou, cuidou, e depois levou para a mãe outra vez, e disse assim: olha, Deus te deu um filho, e ele não vai morrer. E eu garanto para você que ele vai até os 90 anos. E ele disse assim: hoje eu completo 90 anos. Quando Deus trata a nossa vida, Ele não trata só por fora, Ele trata a nossa alma. E aquele velhinho, bem-sucedido da vida, comerciante, cheio de propriedades, ele dizia assim: sabe, esse Deus que mandou aquele missionário me pegar da lata do lixo, é o Deus que habita o meu coração e me ajudou a viver até hoje. E se eu vivo hoje, sou feliz hoje, aos 90 anos, é porque esse Deus continuou comigo todos os dias da minha vida. Gente, Ele cura a gente por dentro e por fora. Alguém jogado na lata do lixo podia ser uma pessoa tão mal na vida e na sociedade, fala a verdade. Mas de repente o Espírito de Deus vai lá e diz: não, você é meu filho amado, eu tenho um plano para você, tu não vai morrer agora não. Eu tenho um projeto para a tua vida. E é o amor de Deus que reconstrói aquilo que está quebrado dentro da gente.
nos dá sonhos, nos dá esperança. Quantas vezes você já disse na sua própria vida: não vou conseguir passar por isso? Eu já disse algumas vezes, eu não sei você, mas cada vez que eu penso assim, eu descubro uma coisa: o meu Pai está tratando de todos os aspectos da minha vida, e eu vou passar por muitas coisas, até o dia que Ele me chame para a sua glória. Mas esse dia já está marcado. Eu não sei e não quero saber, já falei para Ele, não quero saber. Quando chegar Ele vai me levar e eu vou saber. Mas eu sei que eu estou nas mãos dEle, e Ele está tratando a minha vida todos os dias. Todos os dias. Que coisa! Ele vai ao nosso encontro, corre, nos acolhe, transforma por dentro e por fora. E por último, esse Deus, Ele não apenas, Ele trabalha a nossa alma, mas eu queria ler um texto aqui que está em Lucas 12, 32, que você pudesse guardar isso no seu coração. Lucas 12, 32 vai dizer assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Esse Deus que está tratando a gente por dentro e por fora, decidiu dar o reino dele por toda a eternidade para cada um dos seus filhos amados. Eu vou receber o meu anel, mas já repartiu a herança? Meu Deus é infinito e tem muito mais para a minha vida, e Ele vai me dar o reino dele. Por último, versículo 28 vai apresentar a figura do irmão mais velho, e diz assim: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Estava havendo festa, e ele não queria entrar na festa do filho do irmão mais novo. E a Bíblia diz assim: saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O amor de Deus é o amor que insiste conosco para que entremos com Ele na festa da sua casa. É interessante que nesse ponto da história, é quase impossível ouvir o filho mais velho falando. Eu não sei se você consegue, mas eu, quando leio a Bíblia assim, eu fico até imaginando e pensando. Eu acho assim que esse moço dizia com ele mesmo assim: isso não é justo. Eu estou aqui ralando todo esse tempo, e o meu pai faz festa para esse inconsequente, desalmado, que não viu quanto sofrimento ele trouxe. Não dá para a gente quase ouvir isso, né? E olha, sinceramente, dá vontade de dizer: é isso mesmo. Não é verdade? E aí eu posso ouvir ele pensando alto e dizendo assim: sabe de uma coisa? Essa festa devia ser para mim e não para ele. Eu quero um cabritinho só. E de repente não tenho nem o cabritinho, o senhor dá o boi cevado para esse cara. Está tudo errado. Inverteram todas as coisas aqui. É interessante que, como pastor, eu já ouvi gente falando como esse filho mais velho muitas vezes. Muitas vezes. Especialmente quando lutas e sofrimentos vêm sobre a vida de servos de Deus. Normalmente são pessoas decepcionadas com Deus. E geralmente elas estão dentro da casa de Deus. E é para com estas pessoas que Deus insiste
para que eles possam mudar de perspectiva. Por isso, o pai começa a conversar com aquele filho, mais ou menos assim, eu imagino: filho, você abandona a casa e a festa por causa do bezerro gordo? Porque você imagina que eu não o valorizo ou não o abençoo? E aí o pai vai tentar fazer esse filho entender o que de fato dói no coração do pai. Filho, você está trocando o pai, a sua alegria, a salvação que ele tanto ansiava, por um cabrito com os amigos? Sabe por que a gente faz isso? É porque às vezes a gente não é capaz de entender que a verdadeira bênção não é um cabrito ou um bezerro gordo. A verdadeira bênção é estar nos braços do Pai, é ter intimidade com Ele. Queridos, eu me considero um abençoado de Deus. Eu espero que você se considere também um abençoado de Deus. Não é porque Deus nos dá coisas, querido, ainda que Ele nos dê tantas coisas. Mas sabe qual é a maior de todas as bênçãos? É que as portas da sala do trono nunca estão fechadas para os filhos de Deus. Sabe qual é a maior bênção? É que toda hora, em qualquer circunstância, se eu for um filho de Deus, eu posso correr para dentro da sala do trono, em nome de Jesus. E a Bíblia me diz que não apenas eu posso correr e ficar de lá olhando, mas eu posso me assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E sabe como eu vejo isso? Eu vejo como acontece às vezes lá em casa, quando o meu neto vai lá em casa. E aí então ele quer assistir um desenho. E às vezes ele diz assim, para só mexer comigo, ele diz assim: eu vou assistir na cadeira do vovô. E aí ele não me deixa sentar na minha cadeira. Ele vai sentar no meu lugar e fica lá dando risada porque ele tomou minha cadeira. Mas passa um pouquinho, ele diz assim: vem aqui, vovô, porque eu quero sentar no teu colo. E aí ele se espicha todo, não é? E começa a assistir o desenho dele no meu colo. Toda vez que a gente pode entender o verdadeiro sentido da bênção, a gente entra na sala do trono, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Altíssimo, onde os serafins cobrem o seu rosto, cobrem o seu corpo e cobrem os seus pés, diante da santidade de Deus, e ele diz assim: vem aqui, meu filho, porque Jesus já te lavou no precioso sangue, senta aqui, na poltrona do papai, senta comigo. E queridos, essa é a verdadeira bênção. Tudo mais vai passar nessa vida, tudo, mas eu vou poder estar na sala do trono por toda a eternidade. E a majestade e a glória de Deus vão ser repartidas com os filhos dele. E essa é a alegria do pai. O que o pai estava tentando dizer para o filho não era o cabrito, nem o bezerro gordo, mas ele disse para aquele filho: tudo que eu tenho é teu, meu filho. Por quê? Porque Deus decidiu dar o seu reino a cada um dos seus filhos. Nessa noite eu queria orar com pessoas aqui, pessoas que estão dentro de casa e que estão fora de casa, mas que na verdade não aprenderam o grande princípio da fé.
Meus queridos, o grande princípio da fé é estar nos braços do Pai. Tem gente que está dentro da igreja e não está nos braços do Pai. Está cheio. Tem gente que está fora, tentando descobrir os caminhos, quando só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem gente querendo descobrir a bênção. Querido, se você está procurando uma determinada bênção, você vai encontrar e vai passar. Eu já falei isso aqui. A primeira vez que eu tive um carro 0 quilômetro, eu achei tão sensacional. Eu fui na concessionária, o banco do carro estava com ainda estava com aquele plástico amarelo para não sujar. O meu carro era maravilhoso, um Fiat 147 verde abacate, primeira versão álcool que saiu. Eu achei maravilhoso. Depois de algum tempo eu chamava de espiriteira, né? Porque ele tupia, parava e tal, etc. Gente, sabe o que aconteceu? No segundo dia ele não era mais 0 quilômetro. Eu saí da concessionária, não era mais. Quanta ilusão a gente carrega na vida. Sabe qual é a verdadeira bênção? É você estar nos braços do Pai. É você estar nos braços do Pai. É você poder entender que o Pai tem um plano para a tua vida, tem um propósito para você. É você poder abraçar e ser abraçado. É você poder sentir a direção do Espírito Santo na tua vida. É você ser um abençoado. Porque o Senhor está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E nessa noite eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Talvez você esteja dentro de casa e Deus está falando para você: filho, deixa eu te abençoar. Vem aqui, que eu quero te dar o meu abraço. E anda comigo, sente a minha presença. Sabe o que dá tristeza? É que tem pessoas que um dia receberam Jesus como Senhor e Salvador e viveram grandes experiências do poder de Deus na sua vida, mas essas experiências ficaram no passado. Eu quero dizer para você que não tem como a gente não viver grandes experiências do poder de Deus no presente, se de fato a gente está abraçado com o Senhor. Elas vão acontecer todo dia, porque Ele é a bênção. E aí a gente substitui Deus por ritos. A gente põe uma Bíblia aberta num salmo para defender dos demônios, põe lá no Salmo 91, aí a nossa casa está fechada contra os demônios. Está nada, viu? A gente cria um nicho para colocar um quadro de Jesus, porque assim a nossa vida vai estar. Não, querido, Jesus não tem que estar no quadro, tem que estar no coração da gente. Às vezes a gente tem uma série de regras estritas, e a gente imagina que é isso, viver a vida cristã. As regras, elas vão surgir de dentro do nosso coração quando Jesus está abraçado com a gente, porque o Espírito Santo vai escrever a lei de Deus dentro das tábuas de carne da nossa alma e do nosso coração, e não das tábuas de pedra que a gente recita. Tem muita gente dentro de casa que está perdendo a bênção de estar abraçado com o Pai, e está reclamando do bezerro gordo e do cabrito. Abraça o Pai, porque o Pai tem muito mais para você. Ele é a bênção. Agora tem gente que está fora de casa, e esse o pai está correndo atrás, está dizendo: filho, está na hora de voltar. Quando? O que mais falta? O que precisa acontecer? Volta para casa, volta para os meus braços, deixa eu te abraçar.
Ah, mas eu tenho que fazer. Não, filho, a capa é minha, eu te dou. O anel é meu, eu te dou. A sandália é minha, eu te dou. Porque você é meu filho amado. A festa é minha. Se alegre comigo. E sabe, andar com Deus é andar na festa do Rei. Porque Ele tem algo de bom para a nossa vida.